Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso estudo da Bíblia. Estamos terminando o livro de Hebreus, estamos terminando de estudar aqui por este guia, Hebreus, Mensagem para os Últimos Dias. Chegamos à última lição, a lição 13, permaneça o amor fraternal. E falando em amor fraternal, eu quero agradecer a todos que chegaram até aqui ao 13º estudo. Muito obrigado pelo carinho de vocês, muito obrigado pelo apoio, você que se inscreveu no canal, você que compartilhou os vídeos, você que apertou o botão gostei, muito obrigado, continue fazendo isso, continue compartilhando os vídeos. Eu quero dizer que eu leio todas as mensagens, infelizmente não estou conseguindo responder as mensagens. Esse foi um trimestre muito atribulado, desde a programação da nossa abertura, a vinheta. Tivemos alguns problemas em veicular o arquivo no YouTube, mas o arquivo mais bonito, ele foi disponibilizado, está na descrição de todos os vídeos, você pode baixar e assistir na sua igreja, passar, enviar para os seus amigos, tudo bem? E guardar ali para ficar de lembrança. E eu quero dizer o seguinte, trimestre que vem nós temos novidade, haverá várias surpresas aí. Tiago, haverá abertura no trimestre que vem? Sim, haverá abertura e ela será disponibilizada para você já na semana que vem passar na sua igreja. Estudaremos o livro de Gênesis, a lição fará um enfoque mais prático em histórias. E quem é que não gosta de histórias, né? Quando lemos a história de Abraão, é a nossa história. Quando lemos a vitória de José, é a nossa vitória. Quando lemos o dilema de Jacó, é o nosso dilema. Então esse é o propósito das histórias, mas isso aqui é no trimestre que vem. Eu só estou dando aqui um pouquinho, uma pitada do que será. E como eu falei, haverá surpresas, inscreva-se no nosso canal. Esse trimestre foi muito atribulado, né? Desde a confecção da nossa abertura, depois fizemos o Hebreus verso a verso, e deu bastante trabalho. Tanto é que estamos um pouco atrasados ainda no Hebreus verso a verso, mas eu prometo que chegaremos até o capítulo 13. Aguarde aí que nas próximas semanas nós vamos liberar os estudos. Então eu tive praticamente que gravar 2 vídeos por semana, editar 2 vídeos, me preparar para 2 vídeos, né, fazer os slides. E eu agradeço a compreensão de vocês, que sempre estão aqui, e peço que, por favor, inscrevam-se no canal, deixem os comentários, isso ajuda muito. E assim que eu puder, às vezes eu sento no computador e tento responder algumas perguntas de vocês. Mas vamos ali, é o último estudo, ela tem um enfoque mais prático, nós falamos muito sobre teologia, sobre onde Jesus está, sobre o santuário celestial, mas agora nós vamos falar sobre aspectos da vida cristã. Parte de domingo, hospitalidade. Leia Hebreus 13, 1 e 2. Seja constante o amor fraternal, é o título da lição. Você não pode ser inconstante no amor fraternal. Você sempre precisa manifestar esse amor. Quando não manifesta, está em erro. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando a hospitalidade sem o saber acolheram anjos. Quem foi que praticou a hospitalidade e acolheu anjos? Possivelmente ele está se referindo à história de Ló. Lá em Sodoma, ele viu 2 pessoas, 2 estrangeiros ali na cidade, ele disse, essa cidade é muito perigosa, vocês não podem dormir aqui na praça, de jeito nenhum, vocês vão para minha casa. E eram 2 anjos que tinham ido ali para ver o que se passava naquela cidade, né? Ver a impiedade daquela cidade, verificar se o relatório era realmente o mesmo que eles haviam recebido, e depois a cidade foi destruída. Todo o Novo Testamento fala sobre hospitalidade. Temos aqui Romanos, Timóteo, Tito, Pedro. Qual foi o papel da hospitalidade na igreja primitiva? Naquela época não havia uma abundância, uma facilidade de meios de transporte, de rede de hotéis. Então, os missionários eles precisavam estar alojados na casa dos membros e muitas vezes na casa de estrangeiros. Então, em todo o Novo Testamento há fortes recomendações para que nós pratiquemos a hospitalidade. E quando nós falamos em hospitalidade, geralmente há muitas objeções. Mas hoje em dia pode ser perigoso, né? Eu colocar um estranho dentro da minha casa. E pode ser perigoso mesmo, né? Não faz sentido você ir lá na porta do presídio, ver quais são os presos que não têm parente, e aí você recebe um condenado por violência, por estupro ou por violência à mulher, e aí você fala, olha, eu vou te colocar na minha casa, e você sai para trabalhar e deixa ele sozinho com a sua esposa. Isso não é sábio fazer. Agora, não quer dizer porque não existam situações seguras em que praticar a hospitalidade, que não exista nenhuma hospitalidade a ser praticada no dia de hoje. Mesmo nesses casos, você pode praticar a hospitalidade, mas vamos deixar isso aqui para o fim. Existe um grande espaço onde é possível ser hospitaleiro. Eu fiquei muito... eu fiquei com curiosidade sobre esse tema e fui olhar
o que Ellen White escrevia sobre hospitalidade. Encontrei muitos textos interessantes, quero até partilhar alguns deles. Mas hospitalidade pode se referir a compartilhar uma refeição apenas. Muitas vezes chamar uma visita da sua igreja para almoçar já é hospitalidade. Tiago, mas chamar uma visita da igreja para almoçar, isso é uma coisa fácil, realmente fácil. E é justamente por ser fácil e muitas vezes ela não é feita. Então eu estou dando um exemplo muito prático de hospitalidade e que nós não precisamos ter desculpas para praticar. É seguro você chamar alguém ali, um visitante, uma pessoa de outra igreja aí na sua casa. Não precisamos ter muitas desculpas. Tiago, mas e se eu não preparei a comida? E se eu não tenho nada especial? Aqui que está os vários textos que eu descobri no Espírito de Profecia e que eu gostaria de compartilhar com vocês. Veja só, primeiro, está lá em Ciência do Bom Viver. Alguns chefes de casa poupam na mesa da família a fim de proporcionar dispendiosa hospedagem às visitas. Isso não é sábio. Então ele economiza, ele é muito pão duro com a família para quando chegar uma visita ele montar um banquete de um rei. Mas isso não está certo. Deve haver maior simplicidade na hospedagem. Dê-se primeiro atenção às necessidades da família. Então muitas pessoas pensam que para visita tem que ser aquela toalha nova, aquele edredom, aquela coberta, tudo novo, né? Aquela comida, aquele prato caro, mas não é preciso, né? Todos nós vivemos no dia a dia com roupa simples, com roupa de cama simples, com alimentos simples. Então não se preocupe, eu falo isso aqui principalmente para as mulheres, né? A minha mãe, a minha esposa, ela se preocupa, mas gente, o que eu vou fazer? Olha, todo sábado a gente não morre de fome e come, né? Então faça o que é feito sempre. Não se preocupe em gastar tanto dinheiro com as visitas. Uma economia destituída de sabedoria e os costumes artificiais impedem o exercício da hospitalidade onde é necessária e quando seria uma bênção. A quantidade regular de alimento deve ser de maneira que se possa receber de boa vontade o inesperado hóspede, sem sobrecarregar a dona de casa com preparativos extras. Então, minha querida dona de casa, né, você que é avó, você que é mãe, você que é esposa, não pense, não fique preocupado. Agora chegou o pastor, eu não posso convidar, que eu não tenho nada. Agora eu tenho que gastar muito dinheiro. Olha, algum incômodo as visitas sempre vão trazer, porque quem não gosta de ficar parado e não fazer nada? Mas você não precisa se matar de trabalhar para receber uma visita. Tudo bem? Então esse é o primeiro recado. Depois a hospitalidade é além de comida, pode chamar alguém para dormir. E normalmente você às vezes vai ter que dar alguma atenção para a pessoa. Você não precisa parar de trabalhar, né? Fazer sala, mas chamar alguém para um conhecido. O que eu estou querendo dizer aqui é que você não pense que eu estou falando do mendigo, do desabrigado. Esse precisa ser recebido também. Mas às vezes a gente fala do mendigo que está lá na Cracolândia e que eu não tenho coragem de ir lá para evitar todo e qualquer tipo de hospitalidade. É isso que eu estou querendo trabalhar aqui com vocês. Então existe um amplo espaço para recebermos pregadores, missionários, obreiros bíblicos, pastores, tudo bem? Existe mais um outro texto aqui. Mesmo entre os que professam ser cristãos, a hospitalidade é pouco exercida. Entre nosso próprio povo, a oportunidade de ser hospitaleiro não é considerada como deve ser, como um privilégio e uma bênção. Há positivamente muito pouca sociabilidade, muito pouca disposição de dar lugar para mais 2 ou 3 à nossa mesa de família, sem embaraço ou ostentação. Alguns alegam ser demasiado incômodo. Eu não preparei nada especial. E aí a irmã White diz assim, não o será incômodo se for dito. Não fizemos nenhum preparativo especial, mas seja bem-vindo para participar do que temos. Hoje temos pão com feijão, né? Quem já não comeu pão com feijão? Fale a verdade, você já comeu, né? Às vezes só um macarrão e uma salada. Que bênção! É uma comida simples, não vai fazer mal, não vai fermentar no seu estômago. Então, olha, não temos nada especial, mas seja bem-vindo. Mulher, põe um pouco mais de água no feijão. Então não se preocupem em fazer tantos preparativos e aí você até acaba entrando no sábado à noite, né? Não se preocupe em fazer isso. Às vezes você pode até pedir a comida emprestada, por que não? Haverá incômodo em praticar a hospitalidade de alguma maneira. Não pense que não haverá incômodo, mas por isso que há tantas recomendações para praticarmos a hospitalidade. Eu estou me demorando nisso aqui porque eu achei o tema muito interessante. Lá em Battle Creek, uma missionária que conheceu a verdade do sábado, ela já tinha uma idade avançada, ela foi missionária na África, e ela foi até Battle Creek para viver perto dos irmãos que conheciam a verdade. Ela era uma mulher sozinha, o nome dela era Anna Moore.
a história de Anna More está contada ali em Testemunhos para a Igreja, volume 1, capítulo 115. Então ali é contada a história de Anna More. E o que aconteceu? Ela foi a Battle Creek e uma pessoa, olha, eu não posso receber você, que eu já vou receber um parente. O outro disse, olha, eu posso te receber só 2 dias, mas eu vou viajar, a casa vai ficar fechada. O outro, olha, eu não tenho nada especial. E ela ficou um dia na casa de um dia na casa de outro, e ninguém pôde receber essa missionária. Então, ela teve de ir para um lugar onde a única pessoa que a recebeu foi um guardador do domingo, uma pessoa que nem da igreja era. E a casa tinha algumas dificuldades, o aquecimento não funcionava bem. Eram aqueles lugares onde fazem frio, era no estado do Michigan, no norte do Michigan, lá na divisa com o Canadá, muito frio. E ela escreve cartas para a irmã White, que ela estava tentando ajudar na família, mas mesmo assim vazava um pouco de fumaça da lareira para o quarto dela. Lá todos dormiam na lareira e era muito complicado estar ali, eles estavam fazendo o melhor. Só que a irmã Anna More morreu. Morreu, ficou doente. É uma história assim de apertar o coração. E Ellen White escreve agora para a igreja de Battle Creek. Ninguém recebeu essa missionária. E agora, como que vocês vão lidar ao ler essas cartas? Ela mostra as cartas. Então, na Bíblia nós temos o exemplo da viúva de Sarepta, que recebeu Elias sem ter nada. Ela estava para morrer. Eu tenho certeza que ninguém aqui está no caso da viúva de Sarepta. Imagine se a nossa cidade estivesse sendo atacada como as cidades lá na Ucrânia, né? Certamente nós precisaríamos da hospitalidade de alguém. Teríamos que abandonar tudo sem poder levar muita coisa. Depois, Tiago, e os mendigos, aquelas pessoas desconhecidas que eu não quero pôr na minha casa? Tudo bem, mas isso não é uma desculpa para nós não ajudarmos. O bom samaritano, ele fez o quê? Levou aquele homem que ele não conhecia também, mas colocou numa estalagem. Então você pode pagar um hotel, uma pensão, você não sabe quem que é, você às vezes se convenceu daquela história, mas não quer levar a pessoa para sua casa, pague um hotel. Ali já existe uma estrutura para lidar com pessoas estranhas. Então você não deixou de ajudar, você forneceu comida. Então, há muita coisa sobre aqui para falarmos de hospitalidade. Eu recomendo mais uma vez Testemunhos para a Igreja, volume 1, capítulo 115. Me veio à memória um texto que está em Obreiros Evangélicos, página 106. Os ministros jovens devem se tornar úteis onde quer que estejam. Quando em visita ao povo em seus lares, não devem ficar ociosos, sem fazer nenhum esforço para ajudar aqueles cuja hospitalidade estão participando. As obrigações são mútuas. Se o ministro participa da hospitalidade de seus amigos, é seu dever corresponder à sua bondade, mediante cuidado e consideração em sua conduta para com eles. Então, aqui os ministros jovens, não estou dizendo aqueles que já deram a sua vida, que estão cansados, mas se você tem força e às vezes você não é um ministro jovem, mas você vai ficar na casa de alguém, uma pessoa está praticando hospitalidade com você, e aí normalmente o que acontece, olha, todo mundo lavou a louça, ele só comeu e deixou o prato na mesa, nem pôs o prato, né? Então a hospitalidade é uma via de mão dupla, tanto para que é o hospitaleiro quanto para o hóspede, tudo bem? Apenas lembrando esse detalhe. Agora vamos aqui, segunda-feira, avareza e imoralidade, as duas coisas mais famosas no nosso planeta, o planeta Terra. O que as pessoas mais buscam aqui, sexo e dinheiro. Em resumo, numa linguagem bem direta, é isso. Sexo livre e muito dinheiro. E o que Hebreus 13, 4 e 5 nos diz? Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Então ele fala contra o divórcio e contra o adultério, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Verso 5, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. O que nós mais vemos hoje são apelos sexuais. Então a pessoa vai usar roupas para se mostrar mais atrativa sexualmente, ela vai trabalhar na academia, não sou contra a academia não, viu? Já frequentei muita academia, mas muitos, eles já vão para a academia pensando que eles são verdadeiras máquinas sexuais, né? Eles vão ao salão de beleza, eles estão assim o tempo inteiro como se estivessem em uma vitrine sexual. Então o mundo ele gira nessa direção. Os outdoors, as propagandas,
tudo está relacionado com sedução. Desde a propaganda do perfume, a propaganda do desodorante, a propaganda da roupa, a propaganda da comida, a propaganda do carro, a propaganda de alimentos, tudo está relacionado à sedução. E o mundo está se tornando literalmente como Sodoma e Gomorra. Tiago, mas e sobre o casamento? Né? Aliás, sobre o casamento eu falei. E sobre o amor ao dinheiro? Você vê o tempo inteiro na internet, olha, enriqueça, faça esse curso e ganhe dinheiro. Então, somos bombardeados por essas duas ideias. E os versos aqui de Lucas, Coríntios, Efésios e Colossenses, eles estão trabalhando essa ideia de paixão baixa, lascívia, imoralidade, sexualidade e divórcio. Eu gostaria de ler aqui o texto de Efésios capítulo 3, que ele diz o seguinte, Efésios capítulo 5, verso 3. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós. Então, falar palavras de duplo sentido vai incorrer nessa proibição de ser puro ou ser impuro, né? Então, piadas, palavrões, tudo isso é nada mais que um desdobramento da imoralidade sexual. Ah, mas tá? Isso é exigir demais. Olha só. Saber isto. Nenhum incontinente ou impuro ou avarento ou que é idólatra, então aqui falamos de imoralidade sexual e de avareza, tem herança no reino de Deus e de Cristo. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então aquele que conta a piada, e o mais difícil, irmãos, o que ri da piada é imoral também. Então, se você já venceu o contar a piada, temos que vencer o não rir das coisas imundas do mundo. Vamos passar adiante aqui. Aliás, na prática, como podemos fortalecer nossas defesas contra esses dois vícios? Temos que implementar uma mudança na nossa vida. Pensa bem, você está numa rodinha e alguém começa a contar uma piada imoral. A nossa tendência é rir para não sermos os chatos, mas o certo é não participarmos com eles, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Agora, sobre a avareza, na prática, como que podemos... Nos dias de hoje, o que é avareza? Às vezes isso fica meio vago, né? Porque nos dias de Jesus, nos dias da Bíblia, a realidade era muito diferente da de hoje. Mas eu tenho um texto aqui de Ellen White que eu li essa semana e eu achei muito interessante. Ele está nos materiais de 1888, no capítulo 4. Muitos de nossos irmãos em Fresno haviam se envolvido em negócios, comprando e vendendo propriedades, investindo e vendendo ações de minas. Isso fora um ardil à igreja, incluindo leigos e ministros, e estava consumindo de seus corações o interesse e o amor pela verdade. A especulação passou a dominar um grande número de nossos irmãos, enquanto a empolgação perdurava e estava se tornando mais comum. É aquele frenesi, aquela excitação de comprar porque está barato e vender para ganhar dinheiro, é oportunidade, é agora que eu vou dar a volta na minha vida, eu vou fazer esse curso, fique rico em 10 dias. E tem uma infinidade de chamadas, de cursos de propaganda aí na internet, né? Havia a famosa prática das pirâmides, aquele telex free, né? As pessoas ficavam ali excitadas, tinham que mandar tantos e-mails. Então, isso é avareza. Você está entendendo o que é avareza? Veja só, enquanto a empolgação perdurava, enquanto estava se tornando coisa comum, as práticas e costumes mundanos, a ambição febril e o interesse empolgante e dominante em especulação estavam misturados e confundidos com a sagrada obra do ministério. Qual que é o problema da gente se empolgar nessa empolgação febril, né, com esse interesse dominante de comprar e vender, de investir? É que ele ofusca o lugar para onde estamos indo, que é o céu. Ele nos tira de prumo, ele nos tira do caminho, ele desvanece diante de nós as 3 mensagens angélicas. A gente fica tão empolgado em agora eu vou ficar rico, daqui a 1 ano eu vou comprar uma caminhonete, e daqui a 2 anos eu vou ter uma casa na praia, e depois eu nunca mais vou precisar de trabalhar, e a gente vai se esquecendo dos deveres cristãos. Homens portadores de credenciais da associação estavam engajados em tais empreendimentos. E Deus não podia abençoar esse tipo de ambição mundana. A condição e evidência de nosso discipulado é a negação própria e a cruz, como que lemos no rodapé, né?
Assim que saíam do púlpito, alguns ministros estavam pregando intensamente sobre comprar e vender imóveis e sobre investir dinheiro em ações de mineração. A mente absorvida em questões comerciais não podia distinguir entre o sagrado e o profano. O discernimento ficou paralisado e o poder enganoso do inimigo foi exercido sobre ela. E Ellen White fala, em vez de estar preocupados com as ações sobre mineração terrestre, deveriam estar preocupados em minerar a Bíblia para obter os títulos ao céu, onde estão as verdadeiras joias, o verdadeiro ouro, os verdadeiros tesouros. A condição e evidência de nosso discipulado é a negação própria à cruz. Isso é terrível, nós não queremos nos negar, não é mesmo? Mas aqui é a recomendação prática de Hebreus. Vamos aqui, terça-feira. Lembrem-se dos seus líderes. Leia Hebreus 13, 7 a 17. Qual deve ser o nosso relacionamento com nossos líderes? Devemos lembrar de nossos líderes em nossas orações, em nosso apoio, em nosso carinho, às vezes apoio financeiro, tudo bem? Na organização, nos programas da igreja. E também devemos obedecer aos nossos líderes. É claro que não é o obedecer para transgredir a lei de Deus. É obedecer no Senhor. Se o líder falar, agora nós vamos guardar o domingo, né? Não é essa a obediência. É obediência fundada na palavra de Deus, tudo bem? Então se ele falar, vamos comer uma carne de porco agora, não, aí você não obedece o líder, tudo bem? Mas é para apoiarmos os nossos líderes, para ajudarmos a aliviar os seus fardos, as suas tarefas. Para Paulo, o maior ato de lembrança e louvor é a imitação. Veja o que está aqui em Hebreus, capítulo 13, quando ele fala qual foi o fim dos líderes. Hebreus capítulo 13, verso 4. Aliás, 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Muitos foram decapitados, muitos foram mártires, né? Imitai a fé que tiveram. Todos os apóstolos, a maioria dos crentes da primeira geração, imitaram a Jesus, inclusive foram mortos. Então, que nós possamos sempre ter em mente os mártires em nossa mente. Agora, quarta-feira, cuidado com doutrinas diferentes e estranhas. Leia Hebreus 13, verso 9. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porque o que vale é estar o coração confirmado com a graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Olha aí, eu sabia que esse negócio de reforma de saúde, isso era um engodo, né? Eu sabia que esse negócio aí de não comer carne de porco, de carnes impuras, só os adventistas, né, que não comem essas carnes, mas aqui está o verso, né, que não devemos nos preocupar com o alimento. Será que é mesmo isso que o apóstolo está dizendo? A ideia é que o alimento não deve ter um valor sacramental, cerimonial. Como assim, Tiago? Nós não podemos fazer de certas práticas como se elas tivessem poderes místicos, como se faça isso, né? A famosa simpatia. Olha, deite na banheira, coloque uma colher de azeite, né? Uma colher de sal, misture ali, jogue pétalas de rosa e ali você estenda as mãos e fale as palavras mágicas. Não é essa a ideia, entendeu? Existem vários tipos de simpatia, simpatia para se livrar das dívidas, simpatia para encontrar o amor da sua vida. Mas o que eu quero dizer para você é que, por que eu usei esse exemplo de simpatia? Porque ele vai lembrar essa ideia de caráter sacramental. Você faz um ato e aquele ato tem um poder mágico. Então, as pessoas nessa época, né, elas ou estavam seguindo alguma seita herética, ou estavam praticando cerimônias do judaísmo que Deus havia prescrito, mas pensando que aquelas cerimônias, elas davam um poder mágico, que aquela peregrinação, né, por exemplo, as pessoas vão e oram no Muro das Lamentações. Por que orar no Muro das Lamentações? Porque é o local mais próximo de onde ficava o Santíssimo. Não tem problema nenhum você orar no Muro das Lamentações. O problema é você achar que, se você orar ali, a oração vai ter um poder diferente do que você orar em outro lugar. É o dilema da mulher samaritana. Senhor, uns dizem que o lugar certo de adoração é aqui em Samaria, né? Outros dizem que é lá em Jerusalém. Aí Jesus fala, o tempo veio em que
Deus deve ser adorado em espírito e em verdade. A questão não é mais o lugar, não é a comida que você come, não é se o biscoitinho de Santa Ceia é grande, se ele é pequeno. Não é isso que vai interferir. A questão é o símbolo. Deus não quer música, Deus não quer programa, Deus não quer vigília, Deus não quer nada disso. Tiago, mas Deus não quer nada disso. Ele falou lá em Isaías 1 que ele não queria sacrifícios. Eu aborreço as vossas solenidades. Os seus sábados, eles me são pesados. Então Deus não quer culto de sábado. Deus quer o coração contrito. É o que lemos aqui, ó. O que vale é estar o coração confirmado com a graça. Mas quando o coração está confirmado com a graça, aí o sábado, as vigílias, o culto, a música, aí as solenidades têm algum valor. Não pense você que a música que você canta te recomenda a Deus porque você está cantando aquela música, porque você está indo ao culto de quarta-feira. E os que vão ao culto de quarta-feira, né, pensam que existe esse texto lá em Alemanha. São aqueles que vão para o céu. Não, o que vale é o coração contrito. Se você está com o coração contrito e está fazendo todas essas coisas, excelente. Cuidado com as cerimônias, cuidado com o caráter sacramental. Né? O não comer determinados alimentos na reforma de saúde é porque faz bem ao corpo, e a Bíblia diz que quando se faz bem ao corpo, ali é a morada do Espírito Santo, nós vamos ter mais clareza mental, mais espiritualidade. Mas não é, agora eu não comi isso e... Não, cuidado com o caráter sacramental. Essas cerimônias, esses alimentos, eles não são meios de graça, ou os meios da graça. A graça vem por intermédio de Jesus, que morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Vamos terminar aqui então com quinta-feira, indo a Cristo fora do acampamento. Compare Hebreus 13, 10 a 14. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm os seus corpos queimados fora do acampamento. Por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Tiago, eu não entendi. Está comparando aqui uma oferta típica, que era queimada fora do acampamento, com o sacrifício de Jesus, ou seja, aquele animal representava Jesus. Vários animais representavam a Jesus, né? O cordeiro da Páscoa representava Jesus, né? As ofertas de todos os dias representavam Jesus, o bode do Senhor no dia da expiação representava Jesus, e essa oferta aqui, que era queimada fora do santuário, também representava Jesus. Então ele vai dizer, Jesus, ao morrer, morreu fora da porta de Jerusalém, fora do santuário. Né? Isso é interessante. Então, ele, ao extrair essa verdade do Antigo Testamento e aplicar ao fato de Jesus ter morrido fora da cidade, né? Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. O que é sair a Jesus levando o seu vitupério? Aqui há vários textos que dizem mais ou menos assim. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. 3 versos. Negar-se, tomar algo que ninguém quer carregar e seguir a Jesus onde quer que ele vá. Isso não é fácil. Na maioria das vezes que um pastor, um líder, prega uma mensagem que vai ao encontro dos nossos desejos, nós dizemos assim, isso não tem nada a ver. Né? Quando lemos algum texto do Espírito de Profecia, recriminando nossos hábitos, e que nem são coisas difíceis de abandonar, como o abandono da carne. Nós falamos, isso não tem nada a ver. E aquele outro não tem nada a ver. No final das contas, essa pessoa não está negando nada. Ela não nega a si mesma, porque tudo que vai ao encontro da sua comodidade, ela fala, isso não tem nada a ver, isso era para aquela época, isso não se aplica para mim, só hoje não tem problema. Então, na verdade, essa pessoa não está negando nada. E eu quero chamar a atenção de alguns com respeito ao sábado. Muitos guardam o sábado enquanto é cômodo. No primeiro desconforto, as pessoas quebram o sábado. Eles abastecem o carro, vão comprar alimento, eles fazem uma viagem que não deveria ser feita, contratam alguém para fazer um serviço, para trabalhar no sábado, sabe? Então, há justificativas para tudo. Mas como faríamos diferente? Negando-nos a nós mesmos, tomando a cruz. Não é fácil, é difícil. Mas essa que é a ideia. Então, o perigo que encontramos como adventistas do 7º dia é rejeitarmos todas as mensagens de reforma, porque não queremos negar a nós mesmos. Recusarmos
levar a cruz de Cristo, porque uma cruz é pesada, sempre desclassificando textos. Era para aquela época, não é para mim, isso não tem nada a ver, não é assim. Tudo bem. Aí, lá em Gálatas 2:20 está escrito assim: porque já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Muitas pessoas dizem que realizar reformas na vida cristã é uma forma de farisaísmo. Os fariseus, eles tinham um problema, eles só tinham apenas o exterior, enquanto que o coração estava podre. Mas Jesus falou: façai estas coisas sem omitir aquelas. Imitai os fariseus, mas não nas suas obras, porque eles dizem o que deve ser feito, mas eles não fazem. Então, realizar as reformas não é ser fariseu. O problema é realizar as reformas e ter um coração hipócrita, um coração podre. Deus quer as duas coisas, o interior e o exterior. Mas muitas vezes hoje é dito: eu estou em Cristo, eu estou conectado com Cristo, nada disso importa, a graça de Cristo me cobre. Agora, lá em Gálatas 2:20, que é o texto da lição, diz assim: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu chamo a atenção você para que você reflita na sua vida. Como você tem vivido? Quando você for deitar, ou agora, pense assim: como está o meu relacionamento? Né? Como estão as pessoas ao meu redor? Os votos que eu tomei, os meus planos espirituais? Como está a minha vida espiritual? A vida minha é a vida de Cristo? Então você não pode dizer é Cristo que vive em mim. Para dizermos que Cristo vive em mim, o eu precisa desaparecer. Quando lemos lá na Bíblia uma recriminação à avareza, uma recriminação à imoralidade sexual, muita coisa vai ter que mudar na sua vida. Muita coisa que vemos, muita coisa que planejamos, às vezes elas vão esbarrar aí na mensagem de avareza e imoralidade. Aí você se nega, você se esvazia, e aí é Cristo que vive em você. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Porque se viver que agora tenho na carne, tenho pela fé no Filho de Deus. Você está tendo uma vida na carne pela fé no Filho de Deus? Paulo convida os leitores a seguir Jesus, o autor e consumador da fé, convidando-os a considerar os seus sofrimentos, porque ele, em troca da alegria que lhe estava proposta, sofreu na cruz. Saiamos após ele, levando a sua vergonha, levando o seu vitupério. Desse modo, deixaremos para trás uma cidade ou um acampamento corrompido e buscaremos o que há de vir. Buscaremos a cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto é Deus. Deixaremos para trás a cidade dos homens e entraremos na cidade de Deus. Foi muito bom ter a companhia de vocês até aqui. Nós nos veremos no próximo trimestre de uma maneira diferente. Mas faço o apelo para que você continue negando a si mesmo. O cristianismo é a negação do eu. Eu volto a ler o trecho que li aqui do Materiais de 88. A condição e evidência de nosso discipulado é a negação própria e a cruz. O evangelho que não tem cruz não é evangelho. Essa cruz é onde Cristo sofreu e é a cruz que eu e você precisamos de carregar. Que Deus o abençoe. Um abraço muito forte da minha família para você e para a sua família.